Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui mais um dia fazendo a leitura do capítulo 19. 19 não. 19 do livro Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Enquanto Apolo estava em Corinto, o título é Os Discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou eles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Apóstolo de Paulo em Éfeso. Outro título. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e perseguindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diretamente na escola de um certo tirano. Isso durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Outro título. Os exorcistas judeus. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisso, um homem possuído do espírito maligno, saltando sobre ele, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os, de tal maneira que os tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se, em breve, conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-os diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Outro título: Projetos de Paulo. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de seu
Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Outro título, Tumulto dos Ourives. Por esse tempo, ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, dava muito a ganhar aos artifícios. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mão de homens. Daí não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Ártemis seja desconsiderado e até mesmo despojada da sua majestade aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: viva a Ártemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão. E a maioria nem sabia por que se achava ali reunidos. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurraram para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas: viva a Ártemis dos Efésios! Então a escravidão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Efésio cultua a grande Ártemis e que a sua estátua caiu dos céus? Perguntou. Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideravelmente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemadores da vossa deusa, mas se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes a reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo que nos permita justificar este concurso. A estas palavras dissolveu-se a aglomeração. E aqui a gente encerra o capítulo 19. Que ainda está falando dessa viagem, né? Que fala da viagem, dessas caminhanças que o Paulo fazia, né? Ele, pelo que mostra aqui, ele era um apóstolo diferenciado, né? Existiam outros apóstolos aí que meio que estavam um pouco abaixo dele, então Paulo deveria se destacar, até no fato que o pano que passava no Paulo era levado para curar os enfermos. Então, aonde ele tocava, né, pano, artefatos que ele passava a mão, que ele tocava ou que ele usava, as pessoas eram curadas só de pegar aquele artefato, aquele pedaço de pano, aquele lenço
levar até um enfermo doente, a pessoa era curada. Eu acredito pelo fato de que ele estava buscando muito o Espírito, né? O Espírito Santo, ele tinha, né, nele, o Espírito Santo. Então não era a pessoa dele, mas sim o que estava nele, né? E aí ainda vem aqui mais um pouquinho na frente, né, que fala aqui em relação ao exorcismo e tal, que ele vai expulsar lá e não consegue. Mas eu lembrei de uma parte da Bíblia que fala também que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, às vezes, não é só você ler a Bíblia, só buscar a Deus, mas você sacrificar o seu corpo através do jejum, né? Você se separar, porque existem áreas na nossa vida que precisam desse acesso, mas para ter esse acesso existe uma preparação, né? Então, acredito que desde o início, Paulo foi preparado para ele começar essas caminhadas, porque não seria fácil, né? Foi preso e tudo, né? Foi, como falo, foi açoitado, sofreu, foi injustiçado, tinha, ou seja, na caminhada dele, levando a palavra, tinha seus altos e baixos, né? Foi muito apontado também. E caminhar com Cristo não é fácil. Vão vir as pedras, sim, pessoas vão apontar, né? Pessoas vão dizer que não é certo isso que você está fazendo e tudo. Mas é algo que faz parte da caminhada. É o processo que é preciso algumas pessoas passarem, né? Desapontamentos para uma pessoa pode ser de uma forma e para outras de outra forma. Então, de uma forma única para cada pessoa, né? Deus, ele trabalha de forma única em cada um. Então, até o que a gente comentou no capítulo passado, né? Então, aquilo que eu olho para a minha vida e entendo que é necessário mexer, ou entendo que seja errado, ou eu vejo que é algo que eu não quero falar ou tocar, às vezes Deus vem e toca, porque precisa ser sarada, precisa ser curada, né? Precisa ser tirada ou precisa ser colocada, né? Então eu acredito assim, que essa caminhada aí de Paulo não foi uma caminhada fácil, assim como a nossa, né? Isso foi antigamente, mas é bem atual. E além de ser atual, no final do livro, né, da leitura aqui, fala já de uma outra cidade, onde as pessoas estão discutindo, né, e estão sendo questionadas ali. Existe muita discussão hoje, né, por diversos assuntos, internet, droga, estudo, religião, sexo, família. E acaba que se fala muito, mas se faz muito pouco. Sim. Né? Então eu acredito que a ideia aqui é fazer um pouquinho todo dia, não tentar fazer muita coisa, mas tentar fazer o pouco. E o pouco é o que a gente está fazendo diariamente, ou tentando, né? Todo dia que a gente consegue fazer uma leitura, mas a gente tenta. Hoje a gente está fazendo, acho que é a terceira ou quarta. E fazer isso ser um hábito, né? Tentar ficar mais próximo de Deus, afastar os pensamentos profanos, afastar pensamentos inferiores, pequenos. Às vezes não é só a questão ligada à carne, mas há outras coisas, dizer que as coisas não vão dar certo, né? Dizer que a gente não é merecedor das coisas, olhar só desgraça, minha vida está errada, só o fato de você estar vivo, né? De você respirar, de você enxergar, né? Eu que fiz agora a operação dos olhos há pouco tempo, é uma coisa assim tão poderosa que quem não tem daria tudo para ter. Né? E Deus, tem uma passagem na Bíblia que Deus, ele fala assim, que ele nem concorda com isso quando a gente fica se vitimizando. Não sou merecedor, não sou digno disso, daquilo. Não, nós somos dignos sim de ter uma boa casa, uma boa renda, né? De viver bem. Nós somos dignos sim, porque senão assim seria em vão Jesus ter morrido na cruz por nós. Ele não sofreu todo o nosso pecado, ele venceu a morte, né? Ou seja, será que não vale a pena?
o sacrifício dele por nós. Mas vale, mas a gente entender isso é um É negócio. uma coisa que não é fácil. Né? Todo mundo fala assim, é verdade. E aí tu faz o quê? Nada. Eu fico na mesmice, não faço nada. Eu quero um emprego, mas também eu não vou atrás de fazer um currículo e entregar nas empresas. E aí quando a gente pede pra uma pessoa, olha, tem isso aqui, mas tem que ir cedo. Aí eu falo, mas segunda-feira, 6 da manhã, quer que eu acorde 6 horas, né? Pô, podia ser 8, né? Então eu fico pensando, tu não quer trabalhar. Eu acredito que as pessoas não querem se esforçar, ou como a gente fala assim, ter trabalho. Né? As pessoas não querem ter trabalho. Né? Tanto para o trabalho em buscar um emprego em si, como para mudar. As pessoas não querem, porque a mudança requer isso, requer sacrifício, requer trabalho, requer um certo esforço. E as pessoas não querem isso. Bom, gente, é isso, né? A gente espera ter ajudado aí o pessoal que está assistindo ao nosso canal, a nossa audiência, né? A gente já tem aí pessoas compartilhando, gente se inscrevendo. Muito obrigado pela audiência. Sigam nossas redes sociais, acompanhem, compartilhem nossos vídeos. Se inscrevam no canal. Tá bom? Muito obrigado, muito boa tarde. Boa tarde.